galerinha da Escola Cepro, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Dani e na aula de hoje nós vamos estudar quadriláteros notáveis. Então, para poder entendermos a matéria da aula de hoje, nós vamos fazer aqui um pequeno esquema. Eu acho que esse esquema vai ajudar vocês a entenderem direitinho qual é a matéria. Então, o título da aula de hoje é quadriláteros notáveis. Então, dentro de quadriláteros notáveis, nós temos que pensar em algumas coisas. É o seguinte, quadriláteros são figuras que têm 4 lados, certo? Ponto, não tem discussão. Só que não basta ter 4 lados, tem algumas questões a mais. Por exemplo, uma preocupação que a gente tem que ter será que esses lados são todos paralelos? Será que esses lados são todos congruentes? O que a gente vai poder ter dentro desses quadriláteros? Então, a gente tem três caixinhas que a gente pode colocar. Primeiro, a gente vai colocar a família dos trapézios. Essa é uma família de quadriláteros. Outra família de quadriláteros é a família dos paralelogramos. Atenção! Algumas pessoas já viram por aí uns que chamam paralelogramas. Por favor, é paralelogramos, porque isso é um quadrilátero. Então, quer dizer, é tudo substantivo masculino, tá, gente? Nada de substantivo feminino aqui. Tem um terceiro caso, que é o caso das ovelhas negras. Vamos dizer assim, não é nenhum nem outro. Então, nem trapézios, nem paralelogramos. Por que eu estou pondo bem num cantinho? Porque no final a gente não trabalha com esses. A gente trabalha mais com os dois de cá. Tá bom? Tá bom. Só porque eu sei que dá confusão, vamos lembrar o que é um trapézio. Qual que é a propriedade principal? A propriedade principal não, né? Quais são as propriedades? Porque é mais de uma. Então, é nisso que a gente vai baixar o nosso esquema hoje. Vamos listar aqui as propriedades, tá? Um trapézio ele é conhecido por ter necessariamente 2 lados paralelos, mais 2 lados não paralelos. Certo? Tipo assim, tem que ter as duas coisas para ele ser chamado de trapézio. 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos. Os 2 lados paralelos a gente chama de bases. Aí vai ter lá a base maior e a base menor. Tá certo? Os outros 2 lados são chamados de lados transversais. Tô vendo que esse meu negócio já ficou bagunçado, mas tá bom. Agora, observe, no livro está chamando de lados transversos. Mas ou lados não paralelos também, tá? Isso aí dá tranquilo. Que acontece? A gente tem algumas propriedades importantes sobre o trapézio. Umas classificações do trapézio, algumas coisas que são importantes a gente perceber.
tá certo? Então, a gente tem dois lados paralelos, que são as bases, mais dois lados não paralelos, que são os lados transversais. Beleza? Beleza. Isso aqui é a classificação geral. Agora, propriedades dos trapézios. Primeiro, eu posso falar que num desenho de um trapézio, qualquer mesmo, vou fazer questão de desenhar um trem muito nada a ver. Bom, o que a gente pode falar nisso aqui? Se eu chamo isso aqui de alfa e esse aqui de beta, eu chamo os dois de cá de teta e de gama, eu posso falar com vocês o seguinte: com certeza, alfa mais beta é 180 graus e gama mais teta também vai ser 180 graus. Quer dizer, você vai pegar um ângulo adjacente a cada base, tá vendo? Do mesmo lado transversal. Então, esses dois aqui vão ser sempre 180 graus, esses dois também. Por que isso vai acontecer? Tem a ver muito com as propriedades de ângulo interno e externo, no triângulo e tal. Nós vamos ver isso nos outros. Isso vai valer com muita facilidade, tá? Pode ficar tranquilo, que isso não é nada muito... não. Então tá. O que acontece? Primeira classificação que a gente pode dar. Se eu classifico ele de trapézio, isósceles. Trapézio isósceles é porque ele tem os dois lados não paralelos dele são congruentes, tá? Então, os dois lados não paralelos, desculpa. O que a gente ganha em saber disso? Quando a gente tem um trapézio isósceles, o desenho dele confunde muitas pessoas com de um triângulo isósceles. Então, esse lado tem a mesma medida desse lado, tá vendo? O que eu posso dizer? Que os dois ângulos paralelos, os dois ângulos adjacentes à mesma base, são congruentes. Os ângulos adjacentes a uma mesma base são congruentes. Bom, o que acontece, gente? Então, quer dizer, esse ângulo aqui, ó, daqui de baixo, e esse outro do lado de cá, eles são adjacentes à mesma base, tá vendo? Que é a base, no caso de baixo, a base maior. Então, se eles forem realmente isósceles, eles vão ter a mesma medida. Então, eu posso falar que esse ângulo de baixo, que os dois são congruentes. O mesmo vai valer para os dois de cima. Esse e esses dois de cima, são adjacentes à base menor. Então, quer dizer que eles têm que ser congruentes também. Tá certo? E a gente também tem o trapézio retângulo. Antes de eu falar do trapézio retângulo, eu vou lembrar de uma outra coisa que eu não pus aqui. Vai ficar apertadinho aqui, mas vocês vão entender. As diagonais também são congruentes.
Na aula de semana passada, a gente viu o que é diagonal. Diagonal é esse segmento de reta que ele é interno ao trapézio, ao quadrilátero, ao polígono. Então, aqui, ó, essa diagonal aqui que a gente marcou, ó, ela vai ter a mesma medida dessa outra diagonal de cá. Tá certo? Essas duas diagonais são congruentes. Isso só vale no trapézio isósceles. Então, assim, eu acabei de passar para vocês propriedades de trapézio isósceles. Se fosse um trapézio qualquer, isso ia valer? Não. Só vale isso aqui que eu tô falando, porque essa figurinha chama trapézio isósceles. Certo? Próxima, trapézio retângulo. Chama de trapézio retângulo. Porque ele tem dois ângulos de 90 graus. Tá certo? Como é que eu vou fazer isso? O meu trapézio retângulo, quando eu desenho ele é assim, ó. Então, quer dizer, aqui, ó, eu vou ter necessariamente dois ângulos de 90 graus. Então, o que eu posso falar? Que um dos lados não paralelos, né? Um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Concorda? O que é ser perpendicular? É justamente formar esse ângulo de 90 graus em cima e embaixo. Outra coisa que nós podemos falar é que a gente tem aqui dois ângulos de 90 graus. Certo? Eu não posso falar nada aqui sobre as diagonais, porque a diagonal que vem aqui não tem nada a ver com a medida da outra. Tá bom? Porém, eu acho que é visível para vocês que aqui a gente consegue dividir esse trapézio retângulo em triângulos retângulos. Então, também, se aparecer um exercício de trapézio retângulo, você pode esperar que vai ter algum exercício de teorema de Pitágoras adicionado, para que você resolva isso junto e tudo. É claro que esses dois ângulos aqui vão valer 180 graus, que foi o que a gente falou aqui em cima. Tá certo? Então, isso aqui são as propriedades que eu quero que vocês saibam de trapézios. Agora, eu gostaria que vocês vissem uma coisa legal, que é o GeoGebra. Aqui no GeoGebra, pessoal, ele tá desse jeito aqui, que tá no formato geometria, tá? Para eu poder conseguir fazer um trapézio com certeza que é um trapézio, eu tenho que conseguir fazer retas paralelas. Então, eu vou fazer um segmento, vai ser uma das bases, certo? E aí, gente, eu vou vir aqui, ó, fazer reta paralela a esse plano, passando aqui, por exemplo. Pronto. Aí, se eu quero fazer um trapézio qualquer agora, fica fácil, ó. Eu venho pegar um polígono aqui e eu vou marcar 2 pontos sobre essa reta. E tá fechado o meu trapézio. Certo? Então, vamos entender aqui. Eu vou usar esse mesmo trapézio para falar de todos, tá? Aí, deixa eu esconder esse ponto aqui. Se eu pego aqui para marcar ângulos, vamos marcar alguns ângulos aqui.
Ai, gente, eu sempre esqueço e marco esses ângulos errados. Nossa, eu tenho que parar com essa vida. É sempre no sentido anti-horário que dá certo. Eu sempre esqueço e sempre termino marcando no sentido horário. Acontece, né? Ó, tô marcando aqui. Bonitinho, né? Eu vou chegar isso aqui para facilitar a visualização de vocês. Ó, para começar, vocês entenderam então que aqui a base AB é paralela à base DE, porque eu comecei fazendo a base AB de qualquer jeito, e aí eu fiz essa reta DE ser paralela a AB, e por causa disso, mesmo se eu mexer em A e B, olha que legal, a reta ela vai seguir junto, porque eu estacionei esse negócio de maneira que eu consiga sempre ter esse tal desse danado desse trapézio, tá vendo? Então a gente tá tão acostumado com aquele trapézio bonitinho. O que a gente chama de trapézio bonitinho? Esse aqui, ó, ele tenta ser o mais próximo possível. Ele tenta ser o mais próximo possível desse trapézio aí, isósceles, né? Nossa, eu consegui, nunca mais. Então, vamos parar e prestar atenção aqui, ó. Consegui um trapézio isósceles. Por que eu sei que ele é isósceles? Eu consegui os dois ângulos aqui da base, ó. Tá vendo? Da base maior. Os dois são congruentes, 61,09. Então, por causa disso, eu já consegui que os dois de cima aqui, ó, também fossem congruentes, tá vendo? Então, ponto. É um trapézio isósceles. Vou aproveitar aqui para poder medir aqui, olha, o comprimento desse segmento de reta e desse aqui, para vocês verem que realmente vai seguir aquela mesma propriedade do triângulo isósceles, que os lados, que não seria a base, né? Eles não são congruentes lá no triângulo isósceles? Pois bem, aqui no trapézio isósceles eles são também, olha. A outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês é que as nossas diagonais, elas existem e elas também são congruentes. Então, vou tirar aqui a medida das nossas diagonais, ó. Vou traçar uma diagonal aqui. Tá vendo? Igualzinha que eu desenhei no papel. E vou vir aqui de novo pedir a medida delas para vocês verem que tudo que eu falei funciona. 8,3, 8,3, tá vendo? Por que vocês têm que saber disso? Porque os exercícios dessa parte da matéria, eles pedem que vocês saibam essas propriedades justamente para resolver os exercícios. Então, quando faltar aí algum dado, vocês têm que observar. Será que é porque esse trapézio tem alguma propriedade? Muitas das vezes ele vai ter essa propriedade e aí você vai ter que depender de lembrar dela para poder fazer a coisa acontecer. Tá certo, pessoal? Beleza. Agora, olha o que acontece quando eu mexo no ponto D aqui, tentando fazer ele chegar num ângulo de 90 graus. Olha, como é que ele deixa de ser um trapézio isósceles bastando mexer num ponto, olha. Então, eu tô chegando perto do 90. Vai ser muito difícil conseguir assim. Daqui a pouco eu consigo, mas olha só. Coisa importante. Ele pode vir pra cá? Não. Por quê? Aqui eu já tô tendendo a ter lados paralelos, tá vendo? De novo. Não tá perfeito não, mas tá quase, né? Então não pode, tá? Trapézio, ele é sempre assim, a posição. Então esse aqui é o trapézio isósceles. Já que eu vou ter que desenhar outro. Então, ó, como é que eu vou fazer isso aqui no GeoGebra de novo? Ó, barras, faço 2 pontos, certo? E aí eu vou pedir uma reta paralela a esses 2 pontos. Então, paralela aqui, passando, por exemplo, aqui. Essa é a reta perpendicular a essa, passando por esse ponto. Agora eu vou pegar o ponto de interseção. Sou teimosa. A essa reta e a essa reta.
E agora eu tenho esse ponto aí forçado. Vou esconder o que eu não preciso. Vou esconder isso aqui. Vou esconder isso aqui. Agora sim vai, ó. Vou traçar aqui o meu polígono. Então, meu polígono vai sair do I, vem para o F, vem para o G. Vai vir por aqui e vai voltar para cá. Pronto. Legal que aí essa construção eu tô obrigando ele a ter o ângulo de 90 graus. Agora não tem mais ou menos, ó. J, I e F. Aí, ó. Agora deu certo. Por que agora deu certo, gente? Porque eu construí esse ângulo usando uma reta perpendicular. Qual que é a característica da reta perpendicular? A reta perpendicular, ela tem necessariamente 90 graus. Então, por causa disso, eu vou poder até fazer essa brincadeira que eu adoro, que é para mostrar para vocês que a geometria ela fecha o negócio. Ó. Se eu pego aqui o ponto F e mexo com ele, a minha figura muda, tá vendo? Deixa eu clicar aqui no meio para mexer o polígono como um todo. Então aqui, olha. Eu consigo arrastar as coisas aqui, ó. Olha que legal. Aqui, ó, eu estou caminhando para ter um retângulo, tá vendo? Não é isso. Isso não é um retângulo, isso é um trapézio. Então, quer dizer que eu tenho que mexer aqui, ó, para poder valer o meu trapézio, tá vendo? Ah, eu posso fazer ele de cabeça para baixo? Pode. Tem hora que tem uns exercícios que tem uns trapézios aí doidão que vocês não enxergam o trapézio. Mas tá aí. Então tá. Então o que a gente percebe aqui, ó? Ficou provado já que esses dois ângulos são de 90 graus e pela construção do triângulo retângulo, essa medida ela nunca vai mudar, né? Do triângulo retângulo não, do trapézio retângulo, desculpa. Ficou visto também pela exigência das bases serem paralelas, que se eu mexo uma base, a outra vai mudar de maneira que esse negócio seja sempre paralelo. Então, assim, se eu traçar aqui as diagonais, vai ficar visível para vocês que elas não têm propriedade nenhuma. Eu vou traçar só para não dar dúvida, mas olha só. Essa aqui, ó, vocês vão ver que é visível que elas não têm a mesma medida. Tá vendo? A JF é muito maior que a GI. Muito maior. Então, assim, talvez aqui, ó, você consegue fazer um exercício com triângulo retângulo, no Teorema de Pitágoras. Outra saída muito comum é baixar uma reta perpendicular. Aqui, ó. Passando nesse ponto. Tá bom. Deixa eu mostrar aqui, ó. Uma reta perpendicular passando pelo G. Acontece muito. Porque aqui você tem um triângulo retângulo, tá vendo? Então, assim, esses exercícios de trapézio retângulo aparecem tanto quanto de trapézio isósceles, tá? Por quê? Porque eles são trapézios com muitas propriedades. Então, eles ganham dos demais. O que é um demais, assim? É um polígono, um trapézio que não é nada, né? Eu mostrei na construção para vocês um trapézio que não era nada. Então, ficamos nisso aí. Beleza. Agora, então, nós vamos voltar aqui para falar dos paralelogramos. Os paralelogramos, a gente tem que falar de alguns paralelogramos. Então, a gente vai sair, tipo, do paralelogramo mais amplo até o paralelogramo mais com mais restrições possíveis, tá? Então, vamos pensar. A figura chamada paralelogramo, ela tem esse nome, então isso o que é uma propriedade do paralelogramo? Ele tem os lados opostos paralelos e congruentes.
lados opostos, paralelos e congruentes, ele está querendo dizer o quê? Que eles têm a mesma medida. Então, o desenho de um paralelogramo tradicional... gente, isso aqui eu vou deixar nessa nuvenzinha aqui, ó. A nuvenzinha do isolamento, porque eu não vou falar de coisas que não são nem trapézio nem paralelogramos não, tá? Então, tudo que eu falar nessa área branca aqui agora vai ser relacionado ao paralelogramo, tá? Então, o desenho base do paralelogramo é esse aqui, ó. É o bom e velho doce de leite. Então, a gente sabe que os lados opostos aqui, ó, são paralelos e são congruentes. Quer dizer o quê? A medida desse aqui é a mesma medida do de cá, a medida do de cima é a mesma medida do de baixo. E se eu rodar a figura loucamente, continua sendo paralelo. Ótimo. O que é outra coisa que a gente ganha? A gente pode falar que os ângulos opostos são congruentes. Então, quando eu falo que os ângulos opostos são congruentes, quer dizer, ó, esse ângulo aqui, que eu estou marcando, ele tem a mesma medida do ângulo oposto dele aqui, ó. E que esse ângulo obtuso de cá vai ser a mesma medida desse ângulo obtuso de cá. Então, quer dizer, ângulos opostos são congruentes, quer dizer, ângulos opostos têm as mesmas medidas. Outra coisa que a gente pode falar é que ângulos adjacentes ângulos adjacentes ao mesmo lado são suplementares. O que são suplementares? Ângulos suplementares quer dizer que a soma deles é 180 graus. Quer dizer, se eu pego aqui, ó, esse lado aqui dessa diagonal, tá vendo? Ele vai ser, tanto esse amarelo quanto esse roxo, somados vão dar 180, então eles são suplementares. Ah, mas se eu pegar a base aqui, vai acontecer a mesma coisa, tem um amarelo e um roxo, então é claro que eles continuam somando 180, entendeu? Então, quer dizer, você pegou um lado como referência, esses dois ângulos aí, a soma deles vai ser 180 sempre. Bom, a questão é que dentro disso aqui já é verdade, certo? Só que dentro do paralelogramo, a gente tem duas situações importantes. Quando a gente fala de polígono regular, para falar de polígono regular, a gente precisa garantir duas coisas. Vou anotar isso num post-it, porque isso é importante para a nossa vida. Então, quando a gente fala de polígono regular, ele tem que ser equilátero, ou seja, todos os lados congruentes. E ele tem que ser também equiângulo, ou seja, todos os ângulos congruentes. Então, pessoal, o que acontece? Quando a gente fala em equilátero e equiângulo, geralmente as pessoas falam assim, não, Dani, não tem jeito. Necessariamente, se eu tenho um polígono regular, ele tem que ser equilátero e equiângulo, porque, pensa só, o triângulo equilátero, ele tem os três lados congruentes e obrigatoriamente ele vai ter os três ângulos de 60 graus.
Verdade. Mas será que isso vai valer para sempre? O bom é que o para sempre só dura até a página 2, porque agora que nós estamos falando com polígonos de 4 lados, eu tenho 2 exemplos facílimos para mostrar para vocês. Um caso de um polígono equiângulo, que não é regular, e o caso de um polígono equilátero, que não é regular. Então, esse conceito de polígono regular ele é muito forte, que quando a gente trabalha dentro de triângulos equiláteros a gente não percebe, mas que é só vir para quadriláteros que ele fica assim sensacional de perceber, tá? Bom, o primeiro que eu vou falar com vocês é de um polígono que é equiângulo. Eu vou falar com vocês do retângulo. O retângulo, gente, ele é assim sensacional, né? Retângulo eu acho que é uma das primeiras figuras geométricas que a gente reconhece na vida. A gente tem um problema muito sério de tudo que a gente vê chamar de quadrado, mas a gente sabe que não é assim que funciona, que a banda toca, né? A gente sabe que existe o retângulo, existe o quadrado e tem que saber que hora que é um, que hora que é outro. O retângulo, gente, ele exige os lados opostos congruentes e os 4 ângulos internos medem 90 graus, por isso que chama retângulo, porque ele tem ângulos retos, não é isso? Então, o retângulo, ele é um polígono equiângulo, certo? Por quê? Ele tem 4 ângulos de 90 graus. Vou falar que os lados opostos são paralelos e congruentes? Não preciso, isso eu já falei aqui em cima. Se ele está dentro da família do paralelogramo, então ele tem essa propriedade. Ele tem os ângulos opostos congruentes? Claro, todos eles são congruentes, né? Agora, o que mais que o triângulo retângulo pode me fornecer? Ele me fornece a propriedade de que as diagonais aqui, ó, elas são congruentes. Ou seja, elas têm a mesma medida. Outra coisa que eu tenho a respeito das diagonais é que as diagonais elas vão se cruzar no ponto médio. Na verdade, as diagonais se cruzarem no ponto médio é propriedade dos paralelogramos. Então, eu vou escrever isso aqui em cima e eu vou apagar isso aqui de baixo, tá? Então, diagonais se cruzam. Ai, gente, desculpa, ficou feio. No ponto médio. Então, isso aqui. Agora, diagonais congruentes é realmente exclusivo do retângulo, porque olha só, quando eu venho aqui, ó, traço uma diagonal e traço a outra diagonal, tá vendo? Eu acho que é visual que elas vão ter a mesma medida, por isso que elas são chamadas de congruentes. E eu acho que é visual que elas estão se cortando no ponto médio também. Bom, esse é o retângulo. O retângulo, ele é equiângulo, certo? Agora, nós vamos falar de losango. Atenção, atenção. Não é losangulo. É losango.
Losango, ele é um polígono equilátero. Mas ele é um polígono equiângulo? Não. Então, losango é um outro exemplo de um polígono que só atende a uma dessas duas condições daqui. Tá vendo? O retângulo atende a segunda, ele é equiângulo. O losango atende a primeira, ele é equilátero. E nenhum dos dois vai poder ser chamado de polígono regular. Por quê? Porque ele só atende uma das propriedades. Não atende todas. Tá? Então, equilátero quer dizer que a gente tem lados, 4 lados congruentes. E o que eu posso falar sobre as diagonais? Eu tenho um negocinho a mais aqui. As diagonais, elas são perpendiculares. O que significa que elas são perpendiculares mesmo? Que quando eu desenhar, elas vão fazer um ângulo de 90 graus entre elas. Tá certo? O losango, gente, é esse negócio bonitinho aqui, ó. Que quem joga baralho reconhece o losango pelo naipe de ouros. O meu parece um losango de verdade? Óbvio que não. Né? Tô fazendo um negócio totalmente sem régua. Por isso que hoje eu tô fazendo aqui junto com o GeoGebra. Porque assim, por mais que eu tente desenhar na mão o mais perfeito possível, se eu não fizer uma construção usando régua e compasso, não vai ficar perfeito. Então, para que eu vou sofrer? Não vou sofrer. Eu vou mostrar para vocês lá no GeoGebra como é que a coisa vai funcionar perfeitamente, tá? Tirar esse negócio aí que eu não tô fazendo propaganda para ninguém. Então, pronto. Bom, as diagonais tem outra. Aqui, deixa eu ver. Essa propriedade é exclusiva do losango. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. A gente fica tentado a dizer que essa propriedade que eu escrevi por último serve para o retângulo também. Mas ela não serve, porque senão quer dizer que eu só ia conseguir fazer o retângulo aqui, dividindo aqui em 45, 45. E isso não é verdade, porque quando eu divido o ângulo, eu consigo ver direitinho, né? Que às vezes não vai dar para dividir ao meio, para poder fazer a diagonal, tá? Bom, então, voltando para o nosso desenho aqui, na hora de eu desenhar, obviamente meu desenho está horroroso, mas aqui tem uma tentativa de um ângulo de 90 graus aqui, tá vendo? Que é a primeira propriedade de diagonais. Eu falo que as diagonais são perpendiculares, tá? Obviamente, a condição de existência aqui, né, que eles sejam equiláteros, ou seja, todos os ângulos com a mesma medida. E quando a gente fala que os ângulos, as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos, quer dizer que eu posso falar que essa medidinha é igual a essa. Aqui vale a regra de K, que os ângulos opostos são adjacentes, então aqui também tem a mesma medidinha, né? E em cima, esse daqui de cima, vai ser congruente aos dois de baixo aqui. Tá? Bom, e aí vocês falam assim, mas não tem polígono regular dentro da classe dos paralelogramas, não? Tem, gente. É o quadrado. O quadrado, ele é o único quadrilátero regular que eu tenho. Então, eu falo que ele é um polígono regular. Ele é equilátero e equiângulo. Então, pensa assim, eu gosto de brincar, de falar que o quadrilátero, ele é filho do casamento do losango com retângulo.
Então, quer dizer que ele herdou tudo dos dois. Ele herdou a propriedade de ser equilátero dos losangos com a propriedade de ser equiângulo dos retângulos. E aí, todas as propriedades de losango e de retângulo valem dentro do quadrado. Então, tudo que a gente falou aqui vai servir para o quadrado numa boa, tá? Então, ele possui todas as propriedades dos paralelogramos. Quando eu falo todas, é porque tem paralelogramo que, se ele não é nem retângulo nem losango, porque é possível que isso aconteça. O desenho que eu fiz aqui, por exemplo, é isso. Ó. Ele não é nem um retângulo, porque ele não tem ângulos de 90, nem é um losango, porque eu não fiz ele com os lados, todos os lados congruentes, tá? Então, esse aqui, ó, ele só tem essas propriedades. O retângulo tem todas essas de cima, mais essas duas. O losango tem todas essas de cima, mais essas três. O quadrado tem tudo, tá? O quadradinho, vamos desenhar ele aqui bem humilde, coitado. Ele tem, então, os 4 ângulos de 90, todos os lados congruentes, né? Suas diagonais são congruentes. Suas diagonais se cruzam no ponto médio. Suas diagonais são perpendiculares. Suas diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. E aí justifica por que eu não posso pegar essa última propriedade e jogar para cima. Porque a diagonal ela não tem que ir de um vértice a outro. Ela só vai conseguir fazer isso aqui, dividindo 45 para cima, 45 para baixo, em todos os ângulos. Se eu jogar essa propriedade aqui no retângulo, eu forço ele a ser um quadrado, tá? Porque o retângulo, ele pega esse lado e estica. Se ele pega esse lado e estica ele, a minha diagonal vai esticar e, acredite, esse ângulo vai mudar. Tá certo? Eu sei que tem muita gente que gosta de copiar. Eu sugiro que daqui a pouquinho vocês pausem o vídeo ou voltem no vídeo depois e reassistam marcando as coisas que são importantes do livro, né? Eu vou só mostrar para vocês como é que essas construções realmente funcionam no GeoGebra, tá? É bom que eu sei que tem gente que gostaria de aprender a mexer no GeoGebra. Eu espero que de me ver mexendo, vocês peguem a curiosidade para tentar ver alguma coisa e tal. Aqui, ó. Tinha uma tecla escondida aqui. Uma função escondida. Então, vamos falar agora dos paralelogramos. Para fazer um paralelogramo, a minha vida é um pouco mais complicada. Porque eu tenho que pegar duas retas que sejam concorrentes entre si, tá vendo? E aí eu peço para construir retas paralelas, ó. Paralela A passando por C, paralela B passando por A. E aí eu consigo desenhar o meu polígono. Será que meu D? Não, pera lá. Fiquei até com medo agora de dar errado. Vou fazer de novo. Paralela a essa, passando por A. E vou pedir aqui o ponto de interseção, porque isso é importantíssimo. Que ele vai obrigar o D
a ser a interseção dessas duas retas. Agora vai ficar perfeito. Aí, ó. Agora vai ficar perfeito porque eu ainda vou esconder essas retas todas, para vocês poderem não se atrapalhar, tá vendo? Então, foi assim que eu criei esse paralelogramo, certo? Tá aqui. Olha que legal. Se eu mexer no A, automaticamente eu tô mexendo no D, tá vendo? Olha. Por que isso está acontecendo? Porque do jeito que ele foi feito, essa reta AD, esse segmento AD, ele tem que ser paralelo ao BC. Então, se eu mexo aqui o A, ó, ele vai mexer de maneira que ele seja paralelo ao BC. E a mesma coisa aqui. Tá vendo? O único ponto que eu não consigo movimentar é o D. Tá vendo que ele é um ponto pretinho? Porque ele depende das outras construções. Mas vocês já perceberam, então, que se eu montar o resto, vai dar numa boa. Provar para vocês outra coisa interessante, que é a questão das medidas, né? Então, eu vou medir para vocês aqui, ó. Segmento AB, AD. Tá vendo? Com isso, o que eu acabei de provar? Eu acabei de provar para vocês que os lados opostos, tá vendo? Ó, tem a mesma medida. Se eu pego para mexer aqui, ó, observa que o AD não mudou, só mudou a medida do AB, ó. Né? Se eu pego para mexer no C, aí é o outro que muda. Então, assim, qualquer coisa dessas aqui é um paralelogramo, uma boa. Outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês é a questão dos ângulos. Agora eu vou acertar, hein? O ângulo é no sentido anti-horário. Aqui, ó. Certo? Observa também que as medidas opostas, aqui, ó, as medidas dos ângulos opostos se mantiveram aqui congruentes, como foi o combinado, tá vendo? Assim, fica meio poluído, mas a ideia é que vocês vejam mesmo que as medidas estão certas, tá vendo? É doido, mas é legal. Bom, outra coisa que a gente fica aqui na ilusão que a gente conseguiria fazer é tentar fazer aqui, ó. Aí, consegui. Então, assim, esse aqui foi feito toda na minha extensão, vocês estão vendo, né? Então, observa, olha, os ângulos opostos, todos bonitinhos, né? Mas o que a gente tem que ver, na verdade, não é isso, né? A gente tem que ver é a questão de será que as diagonais são perpendiculares mesmo? Então, eu vou fazer o quê? Vou traçar como segmento, para vocês poderem acreditar mais, porque o segmento, teoricamente, ele não tem propriedade nenhuma, né? Então, vocês estão vendo ele só sendo construído pelo rolê mesmo. Agora, eu vou mostrar aqui, ó, qual que é o ângulo entre esse e esse. Aqui, ó, 90,11, porque minha construção não foi perfeita, né, gente? Mas se fosse mais perfeitinho, mas vocês estão vendo que aproxima bastante. Então, quer dizer, o ângulo entre eles é 90 graus. Agora, o último que falta, gente, é fazer o retângulo, né? O retângulo é fácil de fazer, se for pensar. Ó. Eu preciso de fazer duas retas, só que não é reta qualquer, porque a primeira reta está dada, a próxima ela tem que ser perpendicular a essa reta, passando por esse ponto. Certo? E aí a próxima ela tem que ser paralela a essa reta, passando na distância que eu quiser. E aí assim, só para ficar
tudo certinho, eu quero perpendicular a essa reta, passando por esse ponto, e aí eu pego o ponto de interseção desses dois objetos aqui. E aí, gente, traçando aqui, ó. Esse polígono maravilhoso, tá vendo? Então, assim, vou esconder agora essas retas guias aqui para não dificultar a compreensão de vocês. Como se fosse um rascunho de desenho. Você manda para outra tela. Bonito, né? Então, ó, aqui, gente, o que eu preciso preocupar? Que meus ângulos, será que eles são de 90 graus? Será que a distância dos meus comprimento aqui dos meus lados opostos, será que é a mesma? Olha, você nem titubear que já vem, tá vendo? Será que meu ângulo é realmente um ângulo de 90 graus? Ai, meu Deus, que preocupação. Olha que lindo. Todos os ângulos são congruentes e todos eles medem 90 graus. Graças a Deus. A outra coisa que ficou faltando mostrar aqui é que as diagonais, elas realmente são congruentes. Coisas que as de lá de cima visivelmente não são, né? Aqui, ó. Será que elas são congruentes? É só clicar nelas aqui, ó. Tá vendo? A outra coisa que eu queria provar para vocês nessa é que as diagonais, elas não são bissetrizes. Então, presta atenção nesse ângulo. Eu vou esconder alguns aqui para não confundir. Eu vou esconder os ângulos de 90, que vocês já viram que eles existem, né? E aí, é só para vocês não se confundirem mesmo. Se eu peço aqui, ó, um ângulo entre esse segmento de reta e esse lado, ó, ele tá medindo para mim aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele tá medindo aqui, ó, 31,7, tá vendo? Agora, se eu vou pedir a mesma coisa entre esse lado e esse ângulo, ele me deu aqui, olha, 58,3, tá vendo? Quer dizer, para ser bissetriz, esses dois pedaços tinham que ser iguais assim, congruentes, né? Então, por que não são? Porque essa figura não é um quadrado, essa figura é um retângulo. Então, se eu pegasse esse ponto F e mexesse aqui, olha. Pera lá. Gente, tá todo mundo mexendo aqui dependente. Ah, o G é um pouquinho mais independente. Então, se eu quero chegar aqui no 4,9, ó. Tentar chegar, né, gente? Eu não consigo chegar exato, não. Porque eu tô chegando aqui no mouse, né? Fica aqui no 4,92. Observa, olha. Quanto mais próximo está de um quadrado, vocês concordam que essa figura ela é um retângulo quase um quadrado? Aí, olha, os ângulos aqui estão quase medindo a mesma coisa, tá vendo? Quer dizer que é quase uma bissetriz. Na hora que eu diminuo isso aqui, olha, que fica com a cara mais retangular, aí fica mais visível que isso não é uma bissetriz. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Com isso, gente, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Vocês vão lá pro Google Sala de Aula, que eu vou passar os exercícios que vocês têm que fazer para mim. Vou fazer algumas perguntinhas, né? E é isso por hoje, tá certo? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa aí vocês vão me falando no privado, eu vou ajudando vocês, tá? Eu tô online com vocês o tempo todo. Fiquem bem e um beijinho!